Você sabia que na Páscoa de 2026, milhares de famílias, sem perceber, colocarão em suas mesas um alimento que os antigos homens de fé chamavam de comida que abre portas para a angústia? Eu tenho servido por muitos anos e todo ano vejo a mesma cena. Pessoas vêm depois do domingo de Páscoa sem alegria, com a paz da alma perdida, com desarmonia na família e perguntam: Pai, como pode ser? Fizemos tudo certo. Jejum, fomos à igreja, pintamos os ovos, abençoamos os pães. E eu olho para eles e penso: se vocês soubessem o que vocês mesmos, com suas próprias mãos, colocaram em suas mesas. Percebem? A gente se acostumou a pensar que pecado é algo óbvio. Roubar, enganar, ofender o próximo. Mas São Basílio Grande disse algo incrível. Ele dizia que o pecado mais perigoso é aquele que se esconde sob o véu da virtude, sob o manto do cuidado, sob a alegria de uma festa. E a mesa de Páscoa, meu amigo, minha amiga, é exatamente o lugar onde o pecado consegue se esconder. De tal forma que não só não o notamos, como ainda o abençoamos. Hoje eu vou revelar para vocês sobre 5 alimentos que podem roubar a santidade da Páscoa. 5. E sabem de uma coisa? Os 4 primeiros vão surpreender vocês. Sim, mas o quinto? O quinto é especial. Quase ninguém fala sobre ele. Mesmo entre os homens de fé, esse tema gera discussões. E quando eu chegar nele, vocês vão entender por que comecei esta conversa agora, antes da Páscoa, e não depois. Mas vamos por partes. Diga-me com sinceridade, quando você pensa na mesa de Páscoa, o que você imagina? O pão doce, a torta de ricota, os ovos coloridos? Isso é claro, é sagrado, é tradição. E depois começa o que chamo de festa da vaidade no prato. E agora, por favor, não se apresse em dizer: isso não é comigo, porque eu também pensava assim. Há muitos anos, quando eu estava começando a servir, fui para a Páscoa na casa de alguns irmãos da comunidade. Uma família devota, pessoas de fé. E a mesa, meu Deus, o que não tinha lá? Pernil, rocamboles, 3 tipos de peixe, saladas em 5 camadas, bolos, frutas importadas. A mesa estava tão farta que a toalha chegava a ceder. E a anfitriã brilhava. Pai, é Páscoa. Cristo ressuscitou. Tudo de melhor na mesa. Eu, naquela época, apenas sorri e me sentei. E muito tempo depois, lendo os escritos de Santo Efrém da Síria, deparei-me com linhas que me causaram um arrepio. Efrém da Síria escreveu, e vou transmitir a ideia central, que a gula é o pecado pelo qual o primeiro homem caiu. Não foi assassinato, não foi roubo. Adão e Eva comeram fruto proibido. Pense bem, o primeiro pecado na história da humanidade está ligado ao ato de comer, ao que foi posto à mesa. E Santo Efrém adverte: quando o homem, no dia de uma santa festa, transforma a refeição em um banquete da carne, ele repete o pecado de Adão, nem mais, nem menos. E aqui eu quero que vocês me entendam bem. Não estou dizendo que na Páscoa devemos sentar diante de um prato vazio. Não. A igreja se alegra, a igreja celebra e a refeição pascal é parte dessa alegria. Mas existe um limite fino, quase invisível, e esse limite é muito fácil de ser ultrapassado. São João Crisóstomo, e este homem de fé vou mencionar muitas vezes hoje, e vocês entenderão o porquê. São João Crisóstomo, em sua homilia pascal, diz: a mesa está cheia, desfrutem todos. O bezerro está cevado, que ninguém saia com fome. Veem, ele diz, desfrutem. Mas logo em outras de suas pregações, o mesmo Crisóstomo pronuncia palavras terríveis sobre aqueles que transformam a mesa festiva em um altar de seu próprio ventre. Ele diz: você prepara a mesa não para Deus, mas para o seu estômago, e o seu estômago se torna seu Deus. Esta é uma referência direta à Epístola de São Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 19. O Deus deles é o estômago. E assim, o primeiro alimento que pode macular a Páscoa não é um prato específico, mas a própria mesa, quando ela se transforma em uma exibição, quando a anfitriã cozinha não para compartilhar a alegria, mas para mostrar
para que a vizinha se espante, para que a sogra não diga que a nora é má dona de casa, para postar a foto na internet e colher elogios. O Santo João Clímaco, em A Escada, um livro que monges leem a vida toda e não conseguem compreender totalmente. Clímaco escreve que a vaidade é um verme que penetra nas obras mais virtuosas e as devora por dentro. Você jejuou, mas se jejuou para depois se gabar. Seu jejum é vazio. Você preparou a mesa na Páscoa, mas se a preparou para os olhos dos homens, sua refeição não é pascal. Ela é farisaica. Lembrem-se do que o Senhor disse aos fariseus? Evangelho de Mateus, capítulo 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de extorsão e de intemperança. O exterior do copo e do prato. Vocês ouvem? O Salvador fala diretamente sobre a louça, sobre a refeição, sobre o que está na mesa e relaciona isso à impureza espiritual. Então, meus queridos, o primeiro pecado na mesa de Páscoa é quando a própria mesa se torna um ídolo, quando passamos dias na cozinha não por causa de Cristo ressuscitado, mas para que não seja pior do que a dos outros. E nesse momento, a Páscoa termina. Resta apenas a comida. O homem de fé, São Paises do Monte Athos, a quem eu honro profundamente, dizia de forma simples, como era o seu jeito monástico, direto ao ponto: Deus não olha para a mesa, mas para o coração de quem se senta à mesa. Se o coração está cheio de vaidade, mesmo que a mesa esteja cheia de pães, Cristo não estará àquela mesa. E sabem, eu me lembro de uma senhora idosa da nossa comunidade. Ela trazia para a igreja, para ser abençoada, uma pequena cesta em cada Páscoa. Um pão caseiro simples, 3 ovos, um pedaço de carne, só isso. E eu via como as outras irmãs da comunidade olhavam para aquela cesta com desdém. Elas com suas sacolas inteiras, cestas enormes, com tanta coisa. Mas essa senhora ficava ali quietinha, com um sorriso. E quando eu aspergia a água abençoada, ela tinha lágrimas nos olhos, verdadeiras, não de tristeza, mas de alegria. Aquela sim era a Páscoa dela. E para algumas daquelas com as sacolas cheias, receio que era apenas comida. Mas isso, meus amados, é só o começo. Porque a exuberância da mesa é, para ser honesto, o pecado mais óbvio. Pelo menos pode ser visto, mas o segundo alimento sobre o qual quero falar, ele se esconde mais profundamente e está ligado ao que em quase todas as casas é considerado parte essencial da festa. Sem isso, como dizem, a Páscoa não é Páscoa. Mas São João Crisóstomo, lembram-se que eu disse que voltaríamos a ele? Pois bem, Crisóstomo chamou isso de refeição demoníaca e ele não estava brincando. Então, o que São João Crisóstomo chamava de refeição demoníaca? Muitos pensam que se trata de alguma comida específica, talvez carne ou algo pagão. Não, Crisóstomo falava do vinho, ou melhor, no que o vinho se transforma quando a pessoa perde o controle sobre si mesma. Ele escreveu em suas homilias sobre a Epístola aos Efésios: Não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão. E explicava: quando uma pessoa se embriaga na mesa festiva, ela não apenas prejudica o corpo, ela profana a própria festa, porque a Páscoa é o triunfo do espírito sobre a morte e a embriaguez é o triunfo da carne sobre o espírito. É uma contradição direta. É como ir ao Calvário e rir. E aqui, meus queridos, sejamos honestos uns com os outros. Eu sei que em muitas famílias a mesa de Páscoa sem uma garrafa é, como se diz, não é a nossa Páscoa. Ah, mas padre, é Páscoa. Cristo ressuscitou? Temos que brindar. E eu não estou dizendo que uma taça de vinho é pecado. A igreja nunca proibiu o vinho. O próprio Senhor, na última ceia, partiu o pão e compartilhou a taça com vinho. O vinho é parte da Eucaristia, parte do sacramento. Mas este mais é enorme, porque entre uma taça de vinho e a terceira garrafa de bebida há um abismo. E nesse abismo, a cada Páscoa, caem milhares de pessoas. Lembrem-se do justo Noé. Livro de Gênesis, capítulo 9. Noé, um homem justo, salvo por Deus do dilúvio,
o único que o Senhor considerou digno. E o que Noé fez depois de ser salvo? Ele plantou uma vinha, fez vinho e se embriagou, e ficou nu em sua tenda. E seu filho Cão viu a nudez de seu pai e zombou. Vejam que sequência: vinho, nudez, vergonha, maldição. Noé depois amaldiçoou Cão. Mas com que tudo começou? Com uma taça a mais. O apóstolo Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 6, diz claramente: não vos enganeis, nem bêbados, nem caluniadores herdarão o reino de Deus. Não herdarão, não receberão uma multa, não serão punidos temporariamente, não herdarão. Este é um veredito final e é proferido não por um padre, não por um monge, mas pelo apóstolo, aquele que o próprio Cristo escolheu. E agora me dirijo aos homens. Irmãos, sei como é. A Quaresma, 40 dias de paciência, na Páscoa, merecemos. E começa um copo, outro, o terceiro. A esposa olha com tristeza, os filhos se escondem pelos cantos, a avó fica em silêncio. E ao anoitecer do domingo de Páscoa, na casa já não é Páscoa, mas algo de que se quer fugir. E na manhã de segunda-feira, vergonha, dor de cabeça e vazio. Aí está a sua festa. Aí está o seu Cristo ressuscitou. Santo Serafim de Sarov, e ele, como vocês sabem, não jogava palavras ao vento, dizia: a sobriedade é o começo do arrependimento, o começo. Ou seja, sem sobriedade não há nem mesmo um começo. E se celebramos a Páscoa com a mente nublada, não celebramos a Páscoa de forma alguma. Celebramos a nossa própria fraqueza e a chamamos de festa. Sabem, existe uma oração, a oração antes de comer. Todos nós a conhecemos, muitos a recitam automaticamente. Os olhos de todos esperam em ti, Senhor, e tu lhes dás o alimento em tempo oportuno. Pois bem, nesta oração há uma palavra escondida na qual quase ninguém presta atenção. Uma palavra e ela muda tudo. Voltarei a ela um pouco mais tarde, porque está diretamente ligada ao quarto alimento, e sem contexto vocês não entenderão por que é tão importante. Por enquanto, o terceiro alimento. E aqui começa algo em que poucas pessoas pensam, porque o terceiro não é sobre comida, é sobre as mãos que preparam essa comida. Diga-me, você já pensou com que sentimento uma dona de casa se aproxima do fogão antes da Páscoa? Não me refiro a como estou cansada, mas mais profundamente. O que há em sua alma? O que ela sente quando amassa o pão doce, quando corta a salada, quando cozinha até às 3 da manhã? Eu vou lhes dizer o que eu vi. Vi mulheres que preparam a mesa de Páscoa com raiva, com mágoa, com irritação. O marido não ajudou. A sogra disse coisas ruins. A filha não veio, o dinheiro é pouco, mas a mesa precisa estar farta. E ela fica ali no fogão, e por dentro dela ferve. Não é a massa que ferve, mas a mágoa, a raiva, a murmuração contra a vida. E essa raiva, ela literalmente amassa na massa, e eu não estou exagerando. Os santos padres falavam disso com extrema seriedade. Santo Ambrósio de Optina, um dos grandes anciãos de Optina, dizia: a comida preparada com murmuração não alimenta, mas envenena. Não no sentido físico, é claro, mas no espiritual. Ele dizia que o estado de espírito da pessoa que prepara a comida é transmitido àqueles que a comem. E se a comida é preparada com oração, ela santifica, mas se é com brigas e raiva, ela profana. E aqui eu quero que vocês se detenham nesta ideia, porque o que vem a seguir será ainda mais sério. Pensem nisto. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 23 e 24. O Senhor diz: se, pois, ao apresentares a tua oferta no altar, te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Deixa a oferta diante do altar. Primeiro reconcilie-se, depois ofereça. Agora, aplique isso à mesa de Páscoa. A refeição pascal é de fato uma oferta de gratidão a Deus pela ressurreição.
E se você prepara essa oferta em estado de guerra com o próximo, você está trazendo a Deus um sacrifício profanado. Profeta Malaquias, capítulo 1, versículo 8. Quando ofereceis um animal cego em sacrifício, não é isso mal? Cego, ou seja, inútil, o que tem um defeito. Pois bem, a comida preparada em briga é um sacrifício cego, com um defeito, e Deus não o aceita. E agora quero voltar àquela irmã da comunidade de quem falei no início. Lembram-se, a mulher que veio chorando depois da Páscoa, tudo feito corretamente, mas a família em desarmonia. Eu disse então que vi uma foto da mesa deles e imediatamente entendi. Bem, a mesa deles era bonita, farta, tudo no lugar. Mas sabem o que eu vi? 2 toalhas de mesa, uma em uma ponta da mesa, outra na outra, de cores diferentes. E eu perguntei, por que vocês têm 2 toalhas de mesa? E ela respondeu, é que meu marido e eu não nos falamos na semana antes da Páscoa. Cada um preparou sua metade da mesa. Eu a minha, ele a dele. Até os pães eram diferentes. Aí está a Páscoa deles. 2 pães em uma mesma casa, e entre eles uma parede. Eles fizeram tudo corretamente na forma, mas na essência transformaram a refeição pascal em um campo de batalha. E a comida que estava naquela mesa, cada prato estava impregnado de mágoa, cada pedaço foi amassado com a falta de perdão. E depois disso, eles se surpreendem que a família esteja em desarmonia. Abba Doroteu. E seus ensinamentos, meus queridos, são um livro de cabeceira para todos que querem aprender a viver como cristãos. Abba Doroteu escreveu: quando você se zanga com o próximo e ao mesmo tempo faz uma boa obra, você é como alguém que rega uma planta com veneno e se surpreende que ela tenha secado. A planta é sua família, o veneno são suas mágoas, e a mesa de Páscoa é o solo no qual você derrama esse veneno. O terceiro alimento que profana a Páscoa é qualquer comida preparada em estado de inimizade com o próximo. E antes que vocês digam, bem, nós não brigamos na Páscoa, perguntem-se sinceramente. Vocês se reconciliaram antes da Páscoa, ou apenas se calaram porque o silêncio não é paz? O silêncio é, às vezes, a forma mais barulhenta de guerra. Mas sabe o que me impressiona ainda mais? O quarto alimento. Dele eu não soube no seminário, nem nos livros, mas de um velho monge. Eu era um sacerdote jovem ainda, fui ao Monte Athos e lá encontrei um eremita que vivia sozinho em uma cela. Ele tinha bem mais de 80 anos e me contou algo que virou de cabeça para baixo a minha compreensão da mesa de Páscoa. Mas sobre esse encontro, mais detalhes depois. Primeiro, vamos entender o que é esse quarto alimento. O quarto é a comida supersticiosa, pagã, aquela que não veio da igreja, mas de costumes que a igreja tentou erradicar por séculos. E o que é surpreendente, a maioria de nós nem sequer suspeita que algumas tradições pascais, às quais estamos acostumados, não têm nenhuma relação com o cristianismo. Mais ainda, elas o contradizem diretamente. Deixe-me dar um exemplo. Conhecem o costume de deixar comida no cemitério na Páscoa? Trazer ovos coloridos, pães doces, doces para os túmulos. Muitos acreditam que esta é uma antiga tradição para recordar os falecidos, mas não é. A igreja diz claramente: na Páscoa, a recordação dos falecidos não é realizada. A Páscoa é a festa dos vivos. É a festa da vitória sobre a morte. Serviços memoriais na semana da Páscoa não são celebrados. E o costume de levar comida ao cemitério no dia da Páscoa não é cristão, é um costume pagão. Cerimônias de luto, alimentação dos mortos, o que nossos ancestrais faziam antes de conhecerem a fé. São Teófano, o recluso, escreveu sobre isso com dureza. Ele disse que a mistura de rituais pagãos com festas cristãs é uma das armadilhas mais traiçoeiras do inimigo da raça humana, porque a pessoa pensa que está fazendo uma boa ação recordando seus entes queridos, mas na verdade está realizando um ritual cujas raízes estão no paganismo. E através desse ritual entra na casa o que não deveria entrar. E há mais exemplos do que vocês imaginam. Adivinhação com ovos, quando quebram um ovo e preveem o futuro pela forma da clara. Rolar ovos no chão para a colheita,
lavar a imagem sagrada com água e usar essa água para lavar o rosto para afastar o mal-olhado. Tudo isso é superstição, tudo isso é paganismo em uma embalagem cristã. E tudo isso está ligado à mesa de Páscoa, porque o ovo, o pão doce, a Páscoa, eles não se tornam símbolos da ressurreição, mas objetos mágicos, amuletos, e essa já é uma história completamente diferente. Livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículos 10 e 11. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz estas coisas é abominação ao Senhor. Abominação não indesejável. Abominação, essa é a palavra de Deus, não minha. E aquela oração, antes de comer, sobre a qual falei, lembram-se que prometi voltar a uma palavra? Estamos nos aproximando dela, porque nessa oração há uma chave para entender como deve ser a refeição pascal. E essa chave exclui tudo que é pagão, tudo que é supersticioso, tudo que é ostentoso. Mas sobre isso depois que eu contar sobre o quinto alimento, o mais importante. Então, aquele monge no Monte Athos. Eu prometi contar. Estávamos sentados em sua cela, bebendo um chá simples, de ervas, sem açúcar. Lá fora, o mar, o silêncio, apenas as gaivotas. E ele me perguntou: Padre, você sabe por que na Páscoa, no mundo, há tanta agitação em torno da comida? Comecei a falar algo sobre tradições, sobre alegria, sobre quebrar o jejum depois da quaresma. E ele balançou a cabeça e disse: não, a agitação em torno da comida é porque as pessoas esqueceram o que é a verdadeira fome. Não a fome do corpo, a fome da alma. Elas alimentam o corpo porque não sabem o que é alimentar a alma. E quanto mais comida na mesa, mais alto grita a alma faminta. Eu não entendi imediatamente o que ele queria dizer. Pensei que era uma bela metáfora, nada mais. Mas com os anos eu entendi que o ancião falava literalmente, porque o quinto alimento é o mais perigoso. É exatamente sobre isso, sobre a fome da alma que abafamos com comida. E aqui, meus queridos, chegamos ao ponto pelo qual comecei toda esta conversa. O quinto alimento, aquilo sobre o qual avisei no início, aquilo sobre o qual até os homens de fé discutem. Vou dizer agora e peço a vocês: não tirem conclusões precipitadas. Ouçam até o fim. O quinto alimento que profana a Páscoa é quando sua mesa está farta de comida e ao seu lado está uma pessoa que tem fome. Não falo apenas de fome física, embora também dela. Falo do próximo a quem você não ajudou, não estendeu a mão, não convidou para a mesa, não compartilhou. A parábola do rico e Lázaro. Evangelho de Lucas, capítulo 16. O rico banqueteava-se esplendidamente todos os dias, e à sua porta jazia um mendigo, chamado Lázaro, coberto de feridas, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E o que aconteceu? O rico foi para o inferno, não por ter roubado, não por ter matado, mas por ter banqueteado e não ter visto, banqueteado e não ter compartilhado. Sua mesa estava farta e seu próximo morria de fome, e entre eles havia um abismo, não depois da morte. Não, o abismo existia em vida, o abismo da indiferença. Pensem nisso. O rico não fez mal algum a Lázaro, não o espancou, não o insultou, não o expulsou. Ele simplesmente não o notou. Comia, bebia, se divertia e não via o homem à sua porta. E isso foi suficiente para o inferno. Agora transportem isso para a Páscoa. Vocês estão sentados à mesa, pão doce, ovos, pernil, vinho, bolo, tudo lindo. Cristo ressuscitou, verdadeiramente ressuscitou, e na casa ao lado a vizinha aposentada, que tem pão e chá na mesa. E ela está sozinha, e ninguém a visita e ninguém a convida. Vocês a conhecem, a veem todos os dias na escada do prédio, mas na Páscoa não se preocupam com ela. Vocês têm convidados, têm festa,
tem sua própria mesa. São Gregório, o teólogo, um dos 3 grandes doutores universais da Igreja, dizia: não há nada que te torne mais semelhante a Deus do que a beneficência, nada, nem o jejum, nem a oração, nem ir à igreja, a beneficência. E acrescentava: pois Deus é o que mais beneficia, Deus beneficia. Deus dá, Deus compartilha. E se queremos estar com Deus na Páscoa, devemos fazer o que Deus faz. E o que fazemos em vez disso? Preparamos tanta comida que metade é jogada fora, não distribuída, jogada no lixo. Pães doces que não foram comidos, ovos que não foram quebrados, carne que secou. Deus nos deu isso e nós jogamos fora. Isso não é apenas desperdício, é ingratidão, é uma ofensa ao doador. Santo Isaac da Síria, um dos mais profundos escritores ascéticos, dizia: a misericórdia é a tristeza gerada pela graça. Ela se estende a todos. Quem tem verdadeira misericórdia não só dá do que tem, mas também suporta com alegria a injustiça dos outros. E quando é ofendido, tem pena dos que o ofendem. Que nível! Não apenas compartilhar comida, mas ter pena de quem te ofendeu. E é em uma mesa assim que Cristo está presente, não naquela onde há 30 pratos e nenhum pobre. Suspiro, e sabem o que me emociona a cada Páscoa? A homilia pascal de Crisóstomo, aquela mesma que é lida em cada igreja na noite de Páscoa. Há palavras ali pelas quais passamos sem pensar. Entrai todos, tanto os que jejuaram quanto os que não jejuaram. Entrai, tanto os diligentes quanto os preguiçosos. Que ninguém chore pelos pecados, pois o perdão raiou do túmulo. Que ninguém tema a morte, pois a morte do Salvador nos libertou. Todos entrem, todos. Não entrem os escolhidos. Não entrem aqueles que têm uma mesa bonita. Todos. E se a nossa mesa esquecemos desse todos, esquecemos a própria essência da Páscoa. E aqui, meus queridos, quero parar. Passamos por 5 alimentos, 5 tipos de profanação da mesa de Páscoa: a exuberância, a embriaguez, a raiva na preparação, as superstições, a falta de misericórdia. E vocês provavelmente estão com o coração pesado agora. Talvez tenham se reconhecido em algo, talvez se lembraram de anos passados e sentiram vergonha. Eu conheço esse sentimento. Eu mesmo o experimentei. Mas não comecei esta conversa para condená-los. Não. Comecei para que vocês entendessem uma coisa. A mesa de Páscoa pode ser diferente. Ela pode ser santa, verdadeiramente santa. Não porque há muita comida nela e não porque a comida foi abençoada na igreja, mas porque Cristo está presente àquela mesa. E agora aquela oração. Eu prometi voltar a uma palavra: os olhos de todos esperam em ti, Senhor, e tu lhes dás o alimento em tempo oportuno. Abres a tua mão generosa e satisfazes o desejo de todo ser vivente. Vocês ouvem? Satisfazes o desejo de todo ser vivente. Não bem-estar, não prosperidade. Satisfazes o desejo, essa palavra significa boa disposição, misericórdia, amor. Deus sacia todo ser vivo, não apenas com comida, mas com o seu amor através da comida. A comida não é o objetivo, a comida é o meio de transmitir amor. E quando você entende isso, tudo muda. Então a mesa de Páscoa não é uma exposição de pratos, é um ato de amor. Você cozinha porque ama aqueles que vão comer. Você compartilha porque Deus compartilhou com você. Você convida porque Cristo convidou a todos. É então que a refeição se torna uma continuação da Eucaristia. Não uma substituição, não uma continuação. Porque na liturgia comungamos do corpo e sangue de Cristo e à mesa de Páscoa continuamos essa comunhão. Comunhão é a palavra-chave, não comida, mas comunhão. Suspiros sabem, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 42, 46, descreve-se a vida dos primeiros cristãos. E lá está dito algo maravilhoso. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E todos os dias, perseverando unânimes no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração. Singeleza de coração.
Isso é o que estava na mesa dos primeiros cristãos. Não 10 tipos de saladas, não pernil com abacaxi, pão e singeleza de coração. E sabem o que? Foi a eles, a essas pessoas com pão simples, que o Senhor acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Não às mesas fartas, mas aos corações simples. E eu me lembro, em nossa igreja temos uma tradição. Depois do serviço de Páscoa, preparamos uma mesa comunitária no refeitório. Cada um traz o que pode. Alguém traz um pão doce caseiro, alguém uma dúzia de ovos, alguém apenas pão. E uma avó, a vovó Valentina, ela traz todos os anos um pote de 3 litros de compota de frutas secas. Essa é toda a sua contribuição, um pote de compota. Mas sabem de uma coisa? Aquela mesa, todos estão juntos. Ricos e pobres, jovens e velhos, e aqueles que jejuaram a quaresma inteira, e aqueles que vieram à igreja apenas na Páscoa. E é aquela mesa que está a verdadeira alegria, porque não há competição, não há vaidade, há comunhão, há amor, há Cristo. São Teófano Recluso escreveu: ao saborear a refeição pascal, lembre-se de que você a saboreia na presença do Senhor ressuscitado e comporte-se como se Ele estivesse sentado ao seu lado, à mesma mesa. Imaginem isso por um segundo. Cristo à sua mesa. Você se embriagaria? Você brigaria? Você jogaria comida fora quando há um vizinho faminto ao lado? Você se gabaria da quantidade de pratos? Santo Nicodemos do Monte Athos, compilador da Filocalia, um grande asceta, deu um conselho prático aos leigos. Ele disse: antes de se sentar à mesa festiva, recite em seu coração a oração do Pai Nosso e demore-se nas palavras: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Diário, ou seja, necessário, não abundante, não luxuoso, diário. E pergunte a si mesmo: o que está na minha mesa é necessário? Ou já é um excesso? E se é um excesso, compartilhe-o com quem não tem o necessário. E aparentemente poderíamos terminar aqui. Eu disse tudo o que queria. 5 alimentos, 5 armadilhas e o caminho através do amor e da benevolência. Mas lembram-se do monge de quem falei? Aquele do Monte Athos? Falei de suas palavras sobre a fome da alma, mas não contei como nosso encontro terminou. E terminou assim. Perguntei a ele: Padre, e o Senhor como celebra a Páscoa? Como é a sua mesa? Ele me olhou longamente com um sorriso tranquilo e disse: eu não tenho mesa. Na noite de Páscoa eu fico em oração a noite toda. E quando o sol nasce, saio da cela, pego a hóstia que os irmãos deixam na minha porta e a saboreio com lágrimas, porque nessa hóstia está todo Cristo e não preciso de mais nada, uma hóstia, um pequeno pedaço de pão e lágrimas. E todo o Cristo. Eu chorei então, estava diante daquele ancião, e chorei, porque entendi que nós, no mundo, nos afastamos tanto da essência. Nos enchemos de comida, tradições, toalhas de mesa, louças, e perdemos o motivo de tudo isso. Uma hóstia e lágrimas de alegria. Essa é toda a Páscoa, todo o resto é um apêndice. E eu pensei, bem, agora eu entendi tudo. Posso ir para casa. Tudo claro, mas o ancião me parou na porta e disse mais uma frase. E essa frase me perturbou por muitos anos. E ainda me perturba. E eu devo dizer, lá a vocês. Ele disse: Padre, coloque um nome de padre brasileiro aqui. Eis. Padre João, você acha que o principal perigo da mesa de Páscoa é a comida errada? Não, o principal perigo é quando pessoas que não se perdoaram se sentam à mesa, porque a última ceia, a última refeição de Cristo com seus discípulos, foi uma refeição de perdão. Cristo sabia que Judas o trairia. Sabia e mesmo assim compartilhou o pão com ele, lavou seus pés, deu-lhe um pedaço. Isso é a mesa de Páscoa. É a mesa onde você se senta mesmo com quem te traiu. Minha respiração ficou presa, porque de repente entendi. Todos os 5 alimentos dos quais falamos, todos os 5 pecados na mesa de Páscoa se resumem a a ausência de amor. A exuberância da mesa é a falta de amor.
mascarada de cuidado. A embriaguez é a falta de amor a si mesmo e à sua família. A raiva na preparação é a falta de amor ao próximo. As superstições são a falta de amor a Deus, a substituição da fé pela magia. E a falta de misericórdia é a falta de amor a quem está ao seu lado. Tudo, falta de amor, uma única raiz, um único pecado. E sabem o que é surpreendente? Eu sirvo há muitos anos e por todos esses anos falei às pessoas sobre regras, sobre o que se pode e o que não se pode, quais orações ler, qual jejum fazer, quais costumes observar. E tudo isso é importante, não discuto. Mas naquele minuto, quando o ancião pronunciou aquela frase, eu entendi que todas as regras do mundo não valem nada sem uma coisa, sem o perdão. Porque a Páscoa é o perdão. Deus perdoou a humanidade. Cristo na cruz disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Não os castigue, não os condene, perdoe. E se à mesa de Páscoa nos sentamos com mágoa no coração, rejeitamos o próprio dom da ressurreição. Dizemos a Deus: Tu perdoaste, mas eu não o farei. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15. Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Aí está, direto, sem interpretações, sem ressalvas. Não perdoarás, não serás perdoado. E nenhum pão doce, nenhuma bênção, nenhuma mesa, por mais farta que seja, pode substituir isso. Apóstolo Paulo. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 13. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Não há benefício algum em uma mesa bonita, nem em um jejum rigoroso, nem em pães abençoados, se não há amor. O amor é a única coisa que santifica a refeição. Não a água abençoada, não a bênção do homem de fé. O amor, o mesmo amor com que Cristo lavou os pés do traidor. E é isso que eu quero dizer a vocês, meus queridos. A Páscoa de 2026 ainda está por vir. Vocês têm tempo. Tempo não para fazer listas de pratos e correr às compras, mas para pensar quem vocês vão convidar para a mesa, com quem vão se reconciliar, a quem vão perdoar, com quem vão compartilhar. Santo Serafim de Sarov dizia: adquire um espírito de paz e milhares ao teu redor serão salvos. Um espírito de paz, paz na alma. Comecem por isso e a vossa mesa de Páscoa se transformará por si mesma. Não os pratos nela mudarão, mas a luz. Surgirá aquela luz que não vem das velas nem do lustre, a luz da ressurreição, a luz de Cristo. Sabem, quero contar-lhes mais uma coisa, talvez a mais importante de toda a nossa conversa. No Evangelho de Lucas, capítulo 24, há uma história maravilhosa. 2 discípulos caminhavam de Jerusalém para Emaús depois da crucificação de Cristo. Eles estavam em desespero e um estranho se juntou a eles, e era o Senhor ressuscitado. Mas eles não o reconheceram. Caminhavam juntos, conversavam, ele interpretava as escrituras para eles. E então, quando chegaram ao vilarejo, sentaram-se à mesa e ele tomou o pão, abençoou, partiu e deu a eles. E então, só então, seus olhos se abriram e eles o reconheceram no partir do pão. Não o reconheceram na pregação, nem em um milagre, mas no partir do pão à mesa. É isso que é uma refeição, meus queridos. É um lugar onde se pode reconhecer Cristo, mas somente se os olhos estão abertos, somente se o coração está puro, somente se à mesa há amor e não ostentação, e não mágoa, misericórdia e não indiferença. E eu quero que nesta Páscoa, quando vocês se sentarem à mesa e pronunciarem Cristo ressuscitou, que vocês parem por um momento e olhem para aqueles que estão ao seu lado, para o marido, para a esposa,
para os filhos, para os pais, para os amigos e vejam em cada um deles a imagem de Deus. E talvez nesse momento, exatamente nesse momento, seus olhos se abram, como os daqueles discípulos em Emaús, e vocês o reconheçam à sua mesa no partir do pão. E quero terminar com uma oração. Vamos orar juntos em silêncio, cada um por si. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, Tu que saciaste 5.000 com 5 pães, Tu que partiste o pão na última ceia e o deste aos Teus discípulos, Tu que ressuscitaste dos mortos e apareceste aos discípulos e comeste diante deles, para mostrar que não és um fantasma, mas um ser vivo. Ensina-nos, Senhor, a comer com gratidão, ensina-nos a compartilhar, ensina-nos a perdoar aqueles que se sentam conosco à mesma mesa. Limpa o nosso coração da vaidade, da superstição, da falta de misericórdia e concede-nos nesta Páscoa aquela alegria que nenhuma comida pode dar, a alegria da Tua presença. Amém. Meus queridos, Cristo ressuscitou. Eu amo vocês. Cuidem uns dos outros e lembrem-se, na mesa de Páscoa deve haver apenas um pão, sem o qual todo o resto não tem sentido. O pão da vida, Cristo. Deus os abençoe.